Oi meninas, tudo bem? Hoje eu queria dividir com vocês o passeio de domingo. Foi muito interessante porque a região de Menorca, na Espanha, que é uma das ilhas, tem a ilha de Maiorca, Menorca e Ibiza, que são as Baleares. E essa região é uma região muito antiga, é 1600 antes de Cristo. Então existiam civilizações aqui e cidadezinhas, e essas cidadezinhas eram todas feitas de pedra, com utensílios bem arqueológicos, feito tudo de pedra, de folhas, de cacos, de coisas que eles tinham ali à mão para fazer. Então existem relatos no museu aqui de Menorca de muitas ferramentas e vasilhames muito antigos, 1600 a.C. Então a gente foi visitar uma dessas cidades que eram compostas por construções arquitetônicas muito interessantes, todos debaixo da rocha, feitos dentro de rocha. E é muito bacana que foi até a conquista dos romanos, que foi no século 123 a.C. e até no século I depois de Cristo, que aí envolvia a parte da agricultura, troca de mercadoria e até a expulsão dos muçulmanos no século, que parece no século XVIII. Aliás, no século XIII, desculpa. E então a gente foi visitar e eu relato um pouquinho do que a gente viu. É muito bacana e vamos ver aí, eu espero que você goste. Olá, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um passeio num sítio arqueológico de 1300 a 1600 a.C. aqui em Menorca. E é muito interessante. Eu vou mostrar algumas coisinhas e vocês vão ver que bacana é esse lugar. Começando por uma cova que as pessoas enterravam seus mortos antigamente. Essas são covas que existiam aqui em Menorca, que são covas funerárias, que existiam naquela época muito antiga, 1300 a.C., e eles aqui enterravam os mortos, enterravam assim, colocavam os mortos aqui e deixavam com utensílios, com coisas que eles poderiam precisar, comida, alguma coisa de roupa, utensílios pessoais. É incrível o lugar. Ah, por eso es que dura poco. Dura pouco. Bueno, yo no sé por dónde, yo estoy pensando... Era uma das casas. Vou tentar filmar um pouquinho. Olha que interessante. Vamos dar uma chegadinha lá para ver como que era. Aqui tem umas pedras em forma de escada. E aqui é uma das casas daquela época, que vivia toda uma família. E aqui foram encontrados muitos objetos. Esses objetos arqueológicos estão todos no Museu de Menorca, que é um museu muito bacana, muito legal. E aqui a gente vai sair agora e vir pela escada. Encontramos e vamos continuar fazendo o passeio no sítio. Agora a gente vai conhecer um talaoite, que é um edifício construído para impressionar. Eles construíram esses edifícios, não se sabe ao certo se era para vigiar os outros territórios ou para impressionar os outros povos, as outras comunidades vizinhas da ilha, mas eram construídos com pedras sobre pedras, e a gente vai mostrar agora. Ele está falando aqui que esse é um central, é um dos maiores do povo, eles falam que pueblo, né, que seria as cidadezinhas, e mostra também que eles poderiam estar mostrando o poder, cada um está mostrando o seu poder. Então a gente vai ver agora esse talaoide, como que era. Daqui eu já vou mostrar um pouco
Aqui vai dando para ver que isso é uma parte dele, claro que foi destruído com o tempo. Porque essas pedras são todas colocadas umas sobre a outra e, pelo que eles observam, não tinha muito uma estrutura correta de um tamanho, outro tamanho, para ir podendo colocar umas sobre as outras para ter para fixar melhor. Então eram colocadas assim um pouco de maneira qualquer, e isso fez com que o tempo fosse destruindo, não, mas que as pedras fossem caindo, e foi o que aconteceu. As pedras foram caindo porque também não existia uma massa entre elas, nada disso. E vou mostrar aqui agora. Quer uma foto? Vou mostrar aqui agora para vocês. Que impressionante. Bom, agora a gente está aqui no alto do Talaoide e a gente pode ver o tamanho das pedras. Vou tentar mostrar aqui que elas são de tamanhos irregulares, e isso fez com que o tempo fosse levando cada uma dessas pedras. Abaixo a gente vê uma praça que parece que era a praça central da época desse povo, dessa cidadezinha. E aqui a gente tem uma visão geral da praça central e também da ilha. Claro que hoje essas pedras já estão estabilizadas, já criaram, né, já se posicionaram de uma maneira que hoje em dia elas não caem mais, porque isso já pode até ser que aconteça com a medida do tempo, mas se acredita que hoje elas já estão totalmente estabilizadas e não mais correm o risco de cair. Aqui era a praça central, que era um portal onde eles acredita-se que eles adoravam os seus deuses, eles faziam suas orações, enfim, era a igreja da época. E esse portal, claro que a entrada dele está ao lado contrário, porque esse aqui seria o lado correto. Aqui nessa parte são os labirintos, é um espaço inclusive parece que se chega a partes com pátios abertos, e é um espaço onde acredita que eles eram como se fosse uma área industrial, onde eles construíam coisas, construíam suas ferramentas, construíam aquilo que eles tinham necessidade, faziam tudo o que precisava para viver naquela época. A gente vai baixar aqui para conhecer um pouquinho desse lugar. Vamos ver se dá para entrar. Bom, vamos ver se a gente consegue. Aqui eles colocaram umas coisas de ferro, uns apoios de ferro, para que as pessoas pudessem abaixar, entrar. E a estrutura é muito, muito legal, como eles colocavam essas pedras. Vamos ver se dá para entrar nesse labirinto. É muito interessante o labirinto. São vários corredores que a gente vai entrando e você vai vendo as estruturas, que são como se fossem salinhas. E essas salinhas é que eles iam construindo suas coisas, que se protegiam na época da chuva, de muito calor. Aqui é muito, muito quente, como está agora, por exemplo, assim, é um calor insuportável. Então aqui eles iam fazendo aquilo que necessitavam, e tinha essas áreas abertas. É cheio disso, assim, várias a partir do momento que você entra numa dessas caverninhas, você vai encontrando partes assim, algumas partes fechadas, algumas partes abertas, e aqui dá pra gente imaginar como essa gente vivia. Eles acreditam que essa parte aqui foi construída mais ou menos 1200 antes de Cristo. Eles não escavaram muito, então não tem muitos dados muito certos, mas acredita-se que é por volta de 1200. Então aqui você pode ver, tem mais entradas por ali, mais entradas por aqui, e cheios
dessas partes separadas, que cada parte dessa acredita-se que construía algo. Alguns eram ferramentas, alguns eram grãos que eles já amassavam para fazer sua comida. Em cada parte tinha uma função separada, que é já a saída da cidade. E aqui terminamos nosso passeio e foi muito interessante. Tá muito quente e a gente está assim derretendo de calor, mas é muito bacana conhecer a história de Menorca, porque é uma ilha que foi uma das primeiras ilhas povoadas aqui de toda essa região de Espanha, porque foi muito antes de Cristo, foi coisas mesmo da pré-história. E é muito agradável o lugar, apesar de estar muito quente hoje, mas tem muitas oliveiras e isso refresca muito. Por exemplo, aqui nessa saída é até vontade de ficar, mas valeu a pena, valeu muito a pena. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!